Primeira coisa que eu quero mostrar é como limpar o input quando o form é enviado. Então vamos lá, é o seguinte, quando eu adiciono um item aqui, eu gostaria de resetar esse form, né? Eu gostaria de voltar esse item aqui para o 1 e limpar esse input. E aí, primeiro a gente vai focar no input só, e eu já vou adiantar, resetar um form não deveria ser complicado. Mas no React pode não ser tão simples. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, vamos lá. And submit. Deixa eu achar essa função. Aqui em handle submit, abaixo de set items, eu vou fazer o quê? e.target.set. Não é isso que a gente faz? E aí eu vou salvar. Vou dar um jeito nesse item que eu adicionei também. E olha só. ABC, adicionei, limpou. Então no primeiro envio, o item foi adicionado e o form foi resetado. Agora, quando eu envio, resetou também. Então tá bom. Só que olha só. O item adicionado está com string vazia. Se eu vier aqui, vou investigar, não gosto de... Já está aqui. O span dentro desse item só tem a quantidade 1, não tem children, não tem nada. Então, string vazia. Por que isso acontece? Vocês sabem por que isso acontece? Deixa eu ouvir de vocês. Alguém sabe por que isso acontece? Marcelo, pode repetir a pergunta? Eu coloquei um reset aqui abaixo do set items. Tá? E o set items, ele muda ele seta a variável de estado items para um array com tudo que ela tem, mais esse objeto. Né? Só que quando eu vou ver o objeto adicionado, ele está sem string. Alexandre, olha, não sei. Pois é. Maria Eugênia, porque está estipulado que o elemento tem que ser resetado, mas não está sendo renderizado novamente na tela? É por aí. Marcelo Alves, doideira, hein? É doideira. Pois é, galera, isso aqui é o seguinte. Essa execução de função de set de estado, aliás, toda execução de função de set de estado, isso é, set items, set order by, é assíncrona, com A, tá? Assíncrona. Quem precisar revisar o que é síncrono, o que é assíncrono, etapa 11 de CJRM, tem tudo lá, mas geralmente o e.target.reset ele vai ser executado antes, porque ele é síncrono. Tá? E aí, o que acontece? Se isso aqui for executado antes, isso aqui depois, por exemplo, esse objeto vai com o valor do input como string vazia, porque foi resetado. Tá? Então, o name do objeto vai como string vazia, vai para o estado como string vazia. Ah, então por que no primeiro envio deu certo? É loteria. O set de estado pode executar antes do reset ou depois. Como é assíncrono, não tem como garantir. Entenderam isso aqui? Entenderam essa questão de síncrono e assíncrono? Síncrono geralmente executa, tudo que é síncrono geralmente executa antes do que é assíncrono.
né? E é o que vai acontecer aqui na maioria das vezes. Então, isso aqui é síncrono, isso aqui é assíncrono. Isso aqui executa antes disso. Isso aqui é jogado para o event loop, etc, etc. Tá? Carlos perguntou, sync await resolve? Não, você não vai usar sync await nas funções de estado, tá? Nos seus sets de estados. Sets de estado não devem ser async. Então não é isso que vai resolver aqui. Irvine Pine, sim, Adriano, beleza. Show. Então o que acontece? Ainda que resolvesse não seria a forma ideal de fazer aqui. Como que eu garanto que a limpeza vai ser executada na ordem correta? Na ordem que eu quero? Primeira coisa que eu vou fazer é remover o reset daqui. E para garantir que a limpeza vai ser executada na ordem certa, nesse momento, eu vou deixar esse input controlado. Existe uma forma de limpar o input mantendo ele não controlado, mas é um pouco mais complexo e exige conhecimento de useEffect e useRef, que são dois hooks que a gente ainda vai ver. Bom, então é por isso que eu vou fazer isso. Como que eu vou deixar o input controlado? Vamos lá. Eu vou no form add item. Form add item. E vou fazer isso aqui nele. Vamos lá. Dentro do form add item, eu adicionei uma variável de estado, input value, e iniciei esse estado aqui no useState como string vazia. Depois, eu removi a prop name desse input, porque lembra, names aqui só vai ser útil quando eu uso e.target.elements, e aqui eu não vou usar mais isso, porque agora o meu input é controlado. Então, removi a prop name do input, inseri nele uma prop value, que recebe a variável de estado input value, inseri uma prop onChange, que recebe handle change input, ou seja, a cada mudança nesse input, handle change input vai ser invocada. A handle change input invoca set input value, que seta o valor de input value. O valor de input value vai ser o retorno de e.target.value. Isso é, um e.target. Eu acesso o próprio input, no qual essa função é callback, de mudança, e o valor de input value vai ser e.target.value do input, né? Então, com value, eu obtenho o valor desse input. Vou testar novamente o envio do form. Vou tirar essa coisa errada daqui que eu não curto, não. Ok. Alguma coisa aconteceu, né? Olha só. Uncount type error. Cannot read properties of undefined. Reading value. Aqui, ele mostra a linha 87. Observa onde está esse risco aqui, ó. Está começando um risco vermelho. Input add.value. Tá? Então, o problema... O que é o problema aqui, né? Cadê? Select. Tá. Linha 83. Aqui ele está dando na linha 87. Mas o problema, na verdade, é isso aqui.
olha só, eu estava obtendo input add, porque eu tinha colocado o name input add no input, né? Um atributo, uma própria name no input, chamado input add. Só que eu removi esse name. Então, input add está vindo o quê? Como undefined. Como agora esse input é controlado, eu vou remover input add do destructuring. Só que aqui abaixo no objeto, na propriedade name, como que eu vou passar o valor do input para a propriedade name agora? Bom, eu tenho que passar o valor daquele input controlado, aqui para esse objeto. Como que eu vou fazer isso? Lembrando que eu estou aqui dentro do meu hook personalizado useItems, que está sendo usado aqui dentro do app, que está sendo passado as props para aqui para baixo, né? Então tá bom. Eu removi a input add do destructuring. E como que eu vou passar esse input controlado para esse objeto? Olha só, eu sei que handle submit, essa função handle submit, no qual o objeto está sendo criado dentro, ela é passada, se eu for pressionando F12 aqui, ela é passada, cadê? Como prop para format item. E aí, o que acontece? Eu poderia passar, por exemplo, uma arrow function inline para prop on submit, aqui. Poderia passar uma arrow function inline e passar como argumento da onHandle submit tanto o objeto event, como o valor do input. Mas aí seriam dois argumentos, e eu não gostaria de fazer isso. Sempre que possível, eu prefiro passar só um argumento, o mais simples possível. E tem a questão da proximidade do estado que vocês vão entender daqui a pouco, depois que eu mudar o que eu quero mudar. Porque é o seguinte, nesse caso, eu vou fazer uma abordagem de mover handle submit para dentro de format item. Então, vou mover essa função para dentro de format item. E como que vai ser isso, né? Eu vou pedir para vocês prestarem atenção, senão vai ficar difícil entender. Eu vou fazer devagar, mas tem que prestar atenção. Primeiro, eu vou mover handle submit para dentro de format item. Então, dei um Ctrl X aqui nela. Eu vou remover a referência dela daqui, agora porque não faz sentido mais. Vou remover a prop. Cadê? Handle submit. Vou remover essa prop on handle submit. E na declaração de format item, vou remover a prop on handle submit e vou colar handle submit antes do retorno do JSX. Agora que handle submit existe dentro do format item, eu vou usar ela como valor da propriedade da prop on submit, tá? Do form. E agora que eu tenho o objeto sendo criado aqui dentro do format item, a prop name desse objeto pode receber quem? Pode receber a variável de estado input value. E é isso. Ou seja, quando o form for enviado, o valor de name, a propriedade name, é o valor do input. Está aqui nessa variável de estado input value. Só tem um detalhe. setItems é um set de estado da variável de estado items
que está criada lá no hook useItems. Tem nada a ver setItems estar aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou recortar só esse objeto. Vou remover a invocação de setItems. E, por enquanto, eu vou criar uma const new item que recebe o objeto que eu recortei. Por enquanto, vai passar da linha mesmo. E o que eu vou fazer agora? Lá no hook useItems, acima da handle change order, eu vou criar essa função aqui, linha 87 aqui. Essa função recebe por parâmetro um novo item que deve ser adicionado e invoca setItems que retorna um novo array com todos os itens mais um novo item recebido por parâmetro. Só que eu preciso passar essa função handleSubmitForm lá para o form addItem para ela ser invocada quando o form for enviado. Como que eu vou fazer isso? Mesmo processo que eu estava fazendo antes. Eu vou inserir handleSubmitForm aqui no objeto que o meu hook está retornando. Depois, em form addItem, eu vou inserir onSubmitItem, lembrando da convenção on, por isso que eu estou nomeando assim. onSubmitItems recebe state, handleSubmitForm, que é essa função que eu acabei de criar. Vou passar onSubmitItem como prop aqui na declaração do form addItem. E aqui dentro da handleSubmit, eu vou invocar onSubmitItem, recebendo o objeto que representa o item. Vou deixar ele aqui, tá? Não vou criar const para isso, não. Mas, ó, vamos, né? E é isso que vai ser. Marcelo Alves, saquei. Carlos Machado, que massa. Alexandre Lima, sem name e sem ID, não sei. ID também não precisa, não. Você fala a própria ID? Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor, Alexandre. Toda ID que você cria uma variável global, desnecessária. Ficou assim a minha função. Se eu testar o envio do form agora, ABC, DF. Beleza. Está funcionando normal. Né? Então, voltou a funcionar. E agora é fazer a limpeza do input após o envio do item. Então, o que eu vou fazer? Agora, aqui abaixo de onSubmitItem, eu vou set input value e passar uma string vazia como argumento. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos testar? Olha só. ABC, DF. Então, agora o input está sendo limpo a cada envio. Né? Isso tudo para limpar o input. E aí que vem a questão, né? Por que eu não gostaria de deixar controlado? Porque é o seguinte, vou vir aqui na extensão
eu vou colocar ela highlight updates when components render. Então ele vai jogar aquela borda quando o componente re-renderizar. O que acontece? A cada mudança do valor do input, esse componente no qual o estado está dentro, né? Essa variável de estado está dentro, que é a input value, re-renderiza. Então, a cada mudança de valor, o componente re-renderiza. Vai causar um gargalo de performance na aplicação? Não. Mas sempre que possível, eu gosto de evitar. Então, por isso, considerações sobre controlado ou não controlado na hora de resetar um for. Controlado é um pouquinho menos complexo, isso aqui ficou um pouquinho complexo porque eu precisei mudar uma função de lugar, mas ainda assim é um pouquinho menos complexo, mas causa re-renderizações no componente a cada mudança aqui nessa variável de estado, né? Já o não controlado não causa re-renderizações, ou seja, não causa isso aqui, mas é um pouquinho mais complexo e exige conhecimento de dois hooks que a gente vai ver mais à frente, que são useFat e useHave.